Quando se ouve o nome Alexander Graham Bell, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? A do gênio, o inventor do telefone. Só que por trás desse homem que conectou o mundo inteiro, existe uma história bem mais complicada, cheia de reviravoltas e contradições. É essa história que a gente vai desvendar agora. Sr. Watson, venha pra cá, quero falar com você. Essas palavras, ditas lá em 10 de março de 1876, entraram para a história como a primeira ligação telefônica. É um momento icônico, com certeza. Mas o que essa frase famosa não conta é toda a polêmica que existe por trás da própria invenção. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. De 1876, a gente dá um salto de mais de um século para 2002. Fica a pergunta: o que é que pode ter acontecido tanto tempo depois para, de certa forma, reescrever a história de uma das invenções mais importantes que a gente já viu? Pois é, tem muita coisa aí. Mas antes de tudo, vamos começar pelo começo, pela versão mais conhecida. A história do Bell como aquele inventor brilhante que a gente aprendeu na escola. O Bell nasceu na Escócia, num mundo dividido entre o som e o silêncio. O pai dele era uma autoridade em fonoaudiologia e a mãe era surda. Essa dualidade foi o que moldou a vida dele inteira. Ele se dedicou de corpo e alma a ensinar pessoas surdas e foi essa paixão que, quase sem querer, levou ele a fazer experimentos com a transmissão da voz por fios elétricos. Só que essa história de herói solitário começa a ter uns problemas quando a gente descobre que o Bell não estava sozinho nessa corrida. Longe disso, na verdade. E é aqui que a coisa fica boa. No mesmíssimo dia em que Bell foi registrar a patente dele, 14 de fevereiro de 1876, um outro inventor chamado Elisha Gray fez a mesma coisa registrando um aparelho muito parecido. A diferença? Coisa de poucas horas. Isso deu início a uma batalha judicial que durou anos. No final, a Suprema Corte deu a vitória para o Bell, basicamente porque o pedido dele foi protocolado um pouquinho antes. Mas, acredite, a polêmica estava só começando. E se a gente for cavar mais fundo, a história dá uma virada ainda mais impressionante. Porque antes de Bell, e antes mesmo de Gray, existia um terceiro homem, Antônio Meucci. O número que importa aqui é este 1856. 20 anos. Pensa só, 2 décadas inteiras antes da patente do Bell, esse italiano Antônio Meucci já tinha construído um telefone eletromagnético que funcionava. A história do Meucci é quase uma tragédia. Ele criou o que chamou de teletrófono por uma necessidade pessoal, para conseguir se comunicar com a esposa doente. Mas ele estava com muita dificuldade financeira, então só conseguiu pagar por uma patente temporária. Pior ainda, ele confiou o protótipo dele à Western Union, que convenientemente perdeu o aparelho, só para, um tempo depois, fechar um acordo milionário com o Bell. O Meucci chegou a processar o Bell e estava perto de ganhar, mas ele acabou falecendo antes do fim do processo, e o caso foi simplesmente encerrado. E é isso que nos traz de volta àquela linha do tempo do começo. Em 2002, por meio de uma resolução oficial, o Congresso dos Estados Unidos finalmente deu a Meucci o reconhecimento que ele merecia, corrigindo, mesmo que tardiamente, uma injustiça histórica. Essa disputa pela invenção já é fascinante por si só, né? Mas existe um outro lado do legado de Bell, um lado bem mais sombrio, com consequências que a gente sente até hoje. A grande paixão da vida de Bell, inspirada pela mãe e pela esposa, que também era surda, não era exatamente inventar coisas, era a educação de pessoas surdas. O problema é que a abordagem dele foi guiada por uma ideologia que causou um dano imenso a essa comunidade que ele dizia querer ajudar. E o nome dessa ideologia é oralismo. A ideia, a crença de que as pessoas surdas deveriam abandonar a sua língua natural, que é a língua de sinais, para aprender a falar e a ler lábios. Tudo isso para se integrarem supostamente na sociedade ouvinte. E essa frase do próprio Bell mostra perfeitamente o pensamento dele. Para ele, a fala não era só um jeito de se comunicar, era a essência da própria vida. Uma visão bem radical, que não abria espaço para nenhuma alternativa. Com todo o prestígio de ser o inventor do telefone, Bell usou sua influência para uma verdadeira cruzada contra a língua de sinais. Ele fez campanha ativamente para proibir os sinais nas escolas e para demitir professores surdos que ele via como uma má influência. O resultado disso foi o começo de uma era das trevas na educação de surdos. Os níveis de alfabetização que antes eram altos despencaram. E essa ideologia não parou por aí, não. Ela acabou se conectando a uma das ideias mais perigosas do século XX, a eugenia. Influenciado por essas ideias eugenistas, o Bell começou a ter um medo, sem base científica nenhuma, de que se pessoas surdas casassem entre si,
elas criariam uma raça de surdos. Ele via a surdez como um problema genético que precisava ser contido. E as propostas dele para evitar isso eram metódicas e bem assustadoras. Ele queria, primeiro, acabar com as escolas em regime de internato, que eram os lugares onde os jovens surdos se encontravam e criavam laços. Segundo, banir a língua que os unia. E terceiro, remover os adultos surdos que serviam de modelo e inspiração. O objetivo era bem claro: usar a engenharia social para impedir que a comunidade surda pudesse existir e florescer. E agora, para a gente fechar, vamos conectar as duas grandes histórias da vida do Bell, a do inventor e a do ideólogo. E a gente vai ver que tudo termina num grande e irônico paradoxo. É de uma ironia profunda, não é? O telefone, uma ferramenta de comunicação por voz, nasceu do trabalho dele com a surdez, mas era completamente inútil para as duas pessoas mais importantes da vida dele, a mãe e a esposa, ambas surdas. E mais, ele era contra o uso de aparelhos auditivos em crianças, porque achava que isso ia atrapalhar o foco no oralismo. E a ironia mais cruel de todas veio no fim da vida dele. Já no leito de morte, sem conseguir falar, a sua última comunicação com a esposa não foi oral, foi um gesto. Ele usou o alfabeto manual para soletrar a palavra não. O mesmo alfabeto que ele passou a vida inteira tentando erradicar. A última palavra dele foi um sinal. Então, a pergunta que fica no final é bem complexa. Alexander Graham Bell foi sim um gênio que conectou o mundo. Mas ele também foi o arquiteto de um sistema que tentou silenciar e apagar uma comunidade inteira. Como é que a história deveria equilibrar essas duas verdades tão opostas? A resposta definitivamente não é nada simples.